a gente vai responder nesta oportunidade, tá? Então a pergunta de hoje é a seguinte, ó. Milagre prova que o milagreiro é de Deus? O fato de alguém fazer milagre, né? Algo surpreendente diante dos olhos das pessoas. Isso é uma prova de que a pessoa que está fazendo isso é de Deus? É da parte de Deus? Então essa é a pergunta, essa é a questão. Tá bom? Então veja aqui. Primeiro, há uma prática muito comum que vem de muito antes do judaísmo. E é a de entender que tudo sem explicação vem do sobrenatural. Se for uma coisa boa, é porque veio de Deus. Se for uma coisa ruim ou considerada ruim, é porque veio de alguma entidade ruim, a qual, entre os cristãos, é chamado de diabo. É uma coisa boa? Então vem de Deus. É uma coisa ruim? Então vem do diabo, né? O diabo que está fazendo isso, tá bom? Segundo, quando uma pessoa faz algo considerado milagre, é logo entendido como sendo uma pessoa da parte de Deus. Nunca se imagina que ele é da parte do maligno, tá? Então, alguém fez um milagre, né? Então é da parte de Deus, porque é uma coisa boa, é um milagre, vai beneficiar pessoas, né? Vai facilitar a vida de alguém, essas coisas todas. Então, claro, é algo que veio de Deus. Isso termina confundindo muito as pessoas, os incautos, os desinformados, os que se deixam levar facilmente pelos enganos. 4. Deus criou, presta bem atenção nisso, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que temos em nós, entre outras coisas maravilhosas, muita semelhança com a onipotência de Deus. A onipotência divina. Todos nós, de uma forma ou outra, fazemos coisas extranaturais acontecerem o tempo todo o tempo. Sempre de forma inconsciente, involuntária e muitas vezes nem ficamos sabendo o que fizemos, mas fizemos. 5. É baseado nesta realidade que Jesus afirmou que o que falamos nos contamina. Se falamos coisas boas, alimentamos nosso coração de coisas boas. Se falamos em saúde, saúde nós teremos. Se falamos em doenças, elas chegam. Se falamos contra a vida e outras pessoas, isso nos torna negativos para nós mesmos e para outras pessoas. Se falamos coisas positivas da vida e de outras pessoas, isso nos trará benefícios de muitas formas e também para as outras pessoas. É nisso que muita gente afirma aquela coisa de palavras têm poder, né? Claro que não é só a questão de palavras, mas existe esse potencial muito grande no que a gente fala. Entendeu? Muito. E as pessoas mais beneficiadas ou prejudicadas somos nós. Eu posso falar uma coisa ruim em relação a alguém, entendeu? Mas isso só vai ocorrer de ruim com ela a depender dela. Agora, com certeza vai me influenciar. Eu estarei me alimentando, eu estarei me prejudicando com aquilo que eu quis de ruim para o outro. Jesus fala assim, o que contamina o homem é o que sai da boca.
é o que ele fala. E isso aí inclui o que ele pensa, o que ele quer, o que ele gosta e etc. Sexto, já que nós temos todo esse potencial e as outras pessoas também, então, todas as vezes que religiosamente ou não, inconscientemente ou não, a gente desperta este potencial nosso e dos outros, milagres acontecem na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor e nos ambientes por onde passamos. Então já existe um potencial nas pessoas e em nós. Quando a gente termina usando esses potenciais, acontecem milagres, não é, na vida delas e na nossa vida. 7. Então, este potencial de milagres, independente de estar coerente ou não com a vontade de Deus, independente, pois é um potencial que todos temos e que muitas vezes surte efeito sobre nós e sobre as pessoas ao nosso redor. Então, já que isso existe, então é possível acontecer os milagres. 8. Deus ama todas as pessoas e criou todo este potencial. Já que todos foram criados à sua imagem e semelhança, então pessoas boas ou aquelas consideradas más, todas têm potencial e estão sempre usando, querendo ou não, esses potenciais. 9. Aquelas pessoas que, de alguma forma, religiosa ou não, sabem disto que eu estou falando, sabem disto e buscam desenvolver, praticar mais, observar mais, estas terminam usando mais esse potencial. E, infelizmente, muitas vezes usam para praticar enganos, mas nas outras pessoas isso acontece muito. Então, digamos, eu começo a achar que eu tenho esse potencial e eu vou curando. Então, digamos que eu vou fazer isso com 50 pessoas, dessas 50 eu consigo produzir esse fenômeno, esse efeito em 20, em 10. De 50 eu consigo em 10. Ninguém vai lembrar das 40, vão lembrar das 10. E aí, na segunda vez, já que eu estou tão confiante nas 10 e elas também estão confiantes, e outras pessoas estão confiantes por causa das 10, quando eu vou fazer com outros 50, de 10, agora eu vou conseguir fazer com 30. E assim por diante. Então, isso existe. Não tem como negar, né? Esses milagres acontecem. Tá bom? E aqui o 10 vai lembrar isso. Assim, a resposta para esta pergunta é a seguinte: fazer milagres não é prova de que uma pessoa está com Deus ou é enviada dele. Isso não é prova de que a pessoa está com Deus. Inclusive, foi o que Jesus lembrou quando disse que muitos iriam fazer milagres em nome dele. Muitos iriam fazer. E que iria dizer o seguinte: apartem-se de mim, pois praticam a iniquidade, fazendo o engano que fazem. Entendeu? Então, milagres acontecem, mas não é prova de que a pessoa está com Deus. E nem também está com o diabo. Isso é porque existe esse potencial em nós. Tá certo? Você tem algumas crenças em si que creem nisto, a pessoa lá também crê, e você então descobre, ou com a sua maneira de estar, ou com a sua maneira de falar, ou com as suas afirmações, ou com suas posturas, ou com a confiança que a pessoa tem em você. Tem tudo isso envolvido para que você termine promovendo cura naquela pessoa também, e eu em você. Entendeu? Então existe esse potencial. E existindo não quer dizer que quem tem
quem esteja exercendo isso esteja sob a vontade de Deus. Muitas vezes, pessoas usam esse potencial até para agir, atuar contra a vontade de Deus. E não tem nada a ver com o diabo, tá bom? Nada a ver. Muito bem, então essa é a nossa resposta para a pergunta de hoje, ok?